Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, iniciando este mês vocacional, este mês de agosto, celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum. Eu quero convidar você a meditar comigo o Santo Evangelho desta liturgia dominical, que você vai encontrar aí na sua Bíblia, em São João, capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 35, um evangelho pouco longo, mas nós vamos acompanhar todo ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje esse 18º domingo do tempo comum, iniciando o mês vocacional, nós somos convidados a refletir sobre o motivo pelo qual nós seguimos a Jesus. Por que nós seguimos a Jesus? Por que nós queremos viver o nosso batismo? Por que nós queremos ser cristãos? Porque a grande questão do Evangelho hoje é exatamente isto. Eu não sei se vocês lembram, mas o Evangelho do domingo passado era exatamente o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vê aquela multidão vindo ao encontro, estava ali com os discípulos, pergunta a Filipe. Filipe diz: Senhor, mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, não tem como a gente alimentar todo mundo aí. E aí André diz assim: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Mas ele deu. E Jesus multiplicou e todo mundo ali ficou satisfeito. 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. E aí o que acontece? Depois que Jesus realiza aquele grande sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas disseram: é o rei que a gente quer. Esse daí que vai encher o nosso bucho. É esse aí que vai resolver os nossos problemas. E aí Jesus olhou e disse: eles não entenderam. Eu dei um sinal e eles não entenderam. Agora estão querendo me fazer rei. E aí diz o Evangelho, no finalzinho do Evangelho do domingo passado, Jesus então saiu dali. Por quê? Porque Jesus não é um revolucionário político. Ele não tinha essa intenção. O reino dele, como ele mesmo disse, não é desse mundo. Não é desse mundo. E aí, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado.
As pessoas viram que Jesus foi embora e foram atrás. Foram atrás. Vamos atrás dele, porque se ele deu de comer a gente, né, uma vez, pois vai dar de novo. Só que Jesus já estava ali, muito consciente de tudo. E quando as pessoas chegaram, a conversinha meio mole, né? Senhor, onde é que tu tá? Não sei o quê. Jesus disse, olha, Jesus foi logo tratando de desmascarar. Essa alma que reza, né? Vocês estão com esse discurso aí bonito, mas eu sei o que vocês querem. Vocês estão me procurando, por quê? Porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Mas procurai um pão que alimenta, não somente para essa vida. Não é somente sobre questão do pão material. Inclusive, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, entenda. Aquele sinal que eu realizei para vocês é para que vocês creiam em mim. A obra do meu Pai é que vocês creiam em mim. Não fiquem bitolados no milagre, no sinal, mas no que ele representa, no que ele significa. E aqui, meu povo, cabe a gente pensar. Às vezes nós vamos buscar a Deus não pelo que Deus é, mas pelo que Deus tem e pelo que ele pode nos dar. Quantas e quantas pessoas vão na igreja por quê? Porque querem benefícios. E no dia que Deus não dá, a gente faz beicinho, a gente fica revoltadinho, a gente larga a igreja, a gente perde a fé, ou então a gente fica pinotando de igreja em igreja, de seita em seita. Por quê? Porque você não quer Deus, você quer o que Deus te dá. E o que a palavra nos ensina? Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A gente não tem que estar buscando a Deus pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. Pelo que ele é. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado que veio à Terra, que se encarnou e assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, mas ele veio aqui para nos salvar. E tudo que ele realizou era exatamente para dizer isso. Mas não. O que acontece? Às vezes a gente fica muito preso, a gente se paralisa, né? A gente barra, a gente simplesmente estaciona simplesmente nas coisas que Deus nos dá e não no que ele é. E aí mais cedo ou mais tarde, meu irmão, você vai se cansar. Você vai se cansar da caminhada com Deus. Porque vai ter momentos que Deus não vai dar. E não vai dar não é porque ele é ruim, mas é porque ele sabe o que é melhor para nós. Quantas e quantas vezes eu já pedi algo a Deus e Deus não me deu, e eu fiquei chateadinho com ele, e depois de um tempo eu agradeci por ele não ter me dado. Porque ele é Deus e ele sabe o que é melhor para nós. Então hoje Jesus está dizendo, olha, esforçai-vos por um alimento que não passa. Gente, Jesus já está falando aqui sobre o quê? Sobre a Eucaristia. Sobre o pão que desceu do céu, que é ele mesmo. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, já era um sinal, porque o capítulo 6 do Evangelho de São João é o Evangelho do pão da vida. E o Evangelho de hoje termina como? Jesus dizendo exatamente isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, a Eucaristia é o alimento que sacia o nosso corpo e sacia a nossa alma e tem o poder de nos nutrir não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Então a Eucaristia não é um pãozinho abençoado. Não. A Eucaristia é o próprio Jesus. Como dizia São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Então, para que a gente possa compreender de fato o Evangelho de hoje, guarda isso no coração. Primeiro, não busque a Deus somente pelo que Ele te dá. Busque a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. E se a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Que você não se prenda, que você não estacione apenas nos benefícios que a fé te traz. Mas que você de fato, descanse o seu coração em Deus.
Se você tem Deus, repito, você tem tudo. Segundo, compreenda que tudo que Deus faz para nós é para que a gente o ame mais, para que a gente o busque mais, para que a gente o conheça mais, para que a gente o anuncie mais, para que a gente o ame mais. E por último, ame a Eucaristia. Tenha uma vida eucarística. Meu povo, adorar Jesus na Eucaristia, comungar Jesus na Eucaristia, zelar Jesus na Eucaristia. Eucaristia é o centro, é o ápice da nossa vida cristã. Então não troque a missa por um churrasco, não troque a missa por uma praia, não troque a missa por um shopping, não troque a missa por um aniversário. Vá para esses lugares, mas vá antes ou depois da missa. A missa é prioridade, a missa não é uma mera opção na nossa vida. Eu fico muito assustado, confesso para vocês. Tem pessoas que não vão para a missa porque não tem condição. Eu já morei em lugares que as pessoas, por exemplo, quando morei na Amazônia, as pessoas têm uma missa no ano. Tem comunidades que às vezes têm uma missa no mês. E às vezes anda 12 quilômetros para participar da missa. E às vezes a gente tem missa nas biqueiras de casa, como a gente usa aqui no Ceará essa expressão. A gente tem missa em vários horários. Eu tenho várias opções. Mas eu consigo faltar à missa dominical, que é pecado. Guarda isso no teu coração. É pecado e se confesse. Porque faltar à missa dominical é pecado. É um dever do cristão católico. Então, que a gente possa guardar no nosso coração. E esse desejo, essa necessidade, como dizia o nosso querido beato Carla Cutz, a Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. É o nosso jeito de chegar mais rápido ao céu. Esse menino que fez a primeira Eucaristia com 8 anos e se comprometeu de nunca mais faltar à missa até os 15 anos, quando morreu. Então nos dá essa lição de que nós devemos amar Jesus, o pão da vida, o pão do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe, marque seus amigos aqui embaixo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações e vamos viver com profundidade esse mês vocacional. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.